148. Nós vamos ler os 3 últimos salmos. São pequenos e eles tratam do mesmo assunto, sobre louvar ao Senhor. E diz assim, o 148: Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Só até aqui, tá? Que o nome do Senhor seja louvado, exaltado em todos os momentos, né? Na nossa vida. Porque se estamos aqui é para o louvor da glória do Senhor, não é para outro motivo, né? Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, nós estamos aqui para obedecer, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Então, alegre o seu coração. Mesmo que as coisas não estejam tão boas como você gostaria que estivessem, mesmo assim, adore ao Senhor com alegria. Levante a sua voz no louvor. Vamos orar agora, entregar para o Senhor a nossa adoração, o nosso louvor. Deus, Tu és maravilhoso, todo-poderoso. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor é um Deus tão incrível, Senhor, tão maravilhoso, Senhor, que nos faltam palavras para expressar a Tua grandeza e o quanto o Senhor é maravilhoso. Estamos aqui hoje, Senhor, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor renovou as nossas forças, porque o Senhor nos deu vitória sobre as lutas, as afrontas. Estamos aqui hoje, Senhor, para Te adorar. Tu és lindo, Senhor. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Senhor. E é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Senhor que criou as estrelas, o mar, a areia do mar, os animais, as flores, que alegram o nosso coração. É o Senhor. O Senhor, o Deus, o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. Deus generoso, Deus justo, Deus perdoador. E é por isso, Senhor, que nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença, te pedindo perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. São muitos, mas o Senhor é muito maravilhoso. E há de nos perdoar. Perdoa-nos, Pai, limpa o nosso coração. E tudo aquilo que temos feito através de pensamentos, de palavras, obras, sentimentos, Pai, que tem entristecido o Teu coração, nos perdoa, nos purifica, Senhor. Porque a Tua palavra diz que a única coisa que pode impedir o Senhor de ouvir e de responder às nossas orações é o nosso pecado. Então, por isso agora te pedimos, Pai, nos perdoa, nos limpa, nos purifica, Senhor, para que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor possam chegar até o coração do Senhor. Sei conosco, Senhor, e recebe este culto que é para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor.
oferta de louvor que está no seu coração para entregar ao Senhor hoje. Esse é o momento. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o Deus aqui nós servimos. É um Deus que Ele é bom. A própria essência dele é o amor. Esse é o Deus que espera de nós adoração, louvor, a gratidão, as ações de graça. E quando a gente faz isso de coração, Ele simplesmente derrama. Porque Ele é um Deus bom, Ele derrama a cura, Ele derrama os milagres, Ele derrama a vitória, Ele derrama as bênçãos sobre a sua igreja. Mas nós não devemos buscar o Senhor pelas coisas, pelas bênçãos, e sim porque Ele é. E é por isso que nós falamos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. O Senhor está aqui fazendo tantas maravilhas, nós não somos nem dignos, não somos nem merecedores de nada disso. Mas Ele entrega porque Ele é bom. Aleluias. O Senhor é bom. O Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Aleluias. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é dia de Santa Ceia, né? Amém. Glória a Deus. Cada dia essa fileira da frente enche mais. Né? Aleluia. E ainda é pouco, hein? Eu sei que Deus tem muito mais. Muito mais. Né? Essas carinhas lindas olhando pra gente. Pode você sentar um pouquinho, por favor? Hoje a estrutura do culto está um pouquinho diferente. Enquanto nós oramos pela família, as crianças vão subir, né? Vamos orar pela família? Você ora pela sua família? Ah, que bênção te dê, glória a Deus por isso. Tá bom? Vamos ficar em pé de novo? Já descansaram? Então um pouquinho, né? Mas deu para quebrar um galho, né? Então vamos orar pela família. Nesse momento você vai entregar nas mãos do Senhor os seus queridos, tá? Eu acho, aliás, eu tenho certeza que toda família tem alguém, pelo menos um, né? Com problema, seja ele de que natureza for, mas tem, né? Então, nesse momento, você vai agradecer a Deus por aqueles que estão nos caminhos do Senhor, por aqueles que servem ao Senhor, né? Aqueles que são uma bênção, e vai clamar ao Senhor por aqueles que estão distantes dele, né? Ou que estão enfermos, ou que precisam de libertação. Feche seus olhos. Converse com o Senhor agora. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és todo-poderoso. E é por isso que nós clamamos a Ti, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, Pai. E Te agradecemos por isso, Senhor, porque é um privilégio tão grande, ó Deus, tão grande. Queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, os nossos queridos, o nosso lar, aqueles, Pai, a quem amamos, aqueles que o Senhor tem confiado a nós, para que estejamos na brecha pelas suas vidas. Nós Te pedimos em nome de Jesus, visita, Senhor, neste momento, todos aqueles, Pai, que estão de alguma forma necessitando de um milagre, Senhor. Visita, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus dos milagres. É um Deus todo-poderoso que transforma as vidas. O Senhor é aquele que escreve uma nova história, Senhor, para aqueles que nós amamos. Por isso Te pedimos agora, onde quer que eles estejam, Pai, toca os corações, liberta a mente, liberta o coração, transforma essas vidas, Pai. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que estão cativos, faz uma obra, Senhor. Nós declaramos a Tua palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós não abrimos mão, Senhor, dessa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E já Te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo na vida de cada um deles, Pai. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Os adolescentes também podem subir aqui, viu, gente? Só as crianças. Paz, igreja, tudo bem?
Vamos orar pelas crianças e pelos adolescentes. Temos suas mãos sobre a vida deles. Pai, colocamos diante de Ti, Pai, a vida de cada criança aqui presente, Pai. Louvamos a Deus pela presença delas, Pai, por esse investimento que essas famílias estão fazendo, Pai, na vida de cada uma delas, ó Deus. Sabemos, Senhor, que o futuro está nas Tuas mãos, ó Deus, que serão homens e mulheres de Deus, que levarão a palavra do Senhor, que farão a diferença na geração deles, ó Deus. Senhor, guarde, Senhor, nas escolas, ó Pai. Livra de todo o mal, Deus. Colocamos diante de Ti a vida de cada adolescente aqui presente, Pai. Louvamos a Deus pelo esforço deles, ó Deus, de vir mais cedo no culto, Pai, para aprender e ouvir da Tua palavra. Que o Senhor guarde os sonhos deles, ó Pai. Que os seus sonhos, ó Pai, sobre a vida deles sejam muito maiores e surpreendam, Senhor, cada um deles. Que eles façam a diferença na casa deles. Que algo possa ser mudado na vida deles, ó Deus. Cuida, Senhor, de cada um, Senhor, que está aqui presente. Abençoa a nossa aula, Pai. E te agradecemos pela aula dos adolescentes que nós já tivemos hoje. Louvado seja sempre o Teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos na nossa Santa Ceia agora. O Vítor e o André, por onde você anda. Aí já estou misturando os Andrés, gente. Amém. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Fala para a pessoa do seu lado aí, bom dia. Que bom que você veio cultuar comigo hoje. Dá um sorriso para ela. Amém? Amém? Vamos abrir a Bíblia em Lucas. O último capítulo, capítulo número 24. Lucas capítulo 24. Antes de ler, eu queria fazer uma pergunta para você e queria que você respondesse para você mesmo, dentro do teu coração aí. Talvez você já se fez essa pergunta, ou às vezes alguém já te perguntou sobre isso, ou às vezes você já perguntou a alguém também sobre isso. Quem é Jesus para você? Você já se perguntou assim, o que Jesus é para mim, o que ele significa para mim? E você procurou estudar a respeito dele? Às vezes, eu gosto muito de futebol. Quando eu vejo um jogador ali que começa, um menino novo, que eu falo, nossa, que menino bom de bola, eu vou lá na internet, pego no Google e fico ali pesquisando para saber a nacionalidade, de onde ele veio, a idade, se os pais eram jogadores, se tem alguém que já era de futebol. Eu pesquiso a respeito daquele jogador porque eu gostei. Assim, um exemplo, algo simples. E muitas vezes nós, a respeito do Salvador, da pessoa que foi a mais importante que pisou nessa terra, que a história dele ecoa sobre todos os quatro cantos do planeta até hoje, mais de 2000 anos depois que isso aconteceu. É extraordinária a história de Jesus. E eu te pergunto, você já se perguntou quem ele é para você, ou o que ele significa para você? Você já procurou saber, você já pesquisou sobre isso, você já estudou sobre ele? É impossível a gente conhecer alguém, algo se a gente não dedicar a nossa vida a conhecê-lo. A Bíblia diz isso, o pastor sempre fala aqui, que nós seguimos e prosseguimos em conhecê-lo todos os dias. Nós temos que buscar o conhecimento a respeito do que Jesus é, de quem ele é. Amém? Eu vou ler um versículo, vou falar algumas coisas, depois a gente volta para me explicar sobre esse versículo. 24:30, Lucas, diz assim: aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou o pão,
e partiu e deu a eles. E então os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Amém? Meu Deus. Pai, eu te louvo pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Oh Deus, a tua palavra por si só, ela cura, ela restaura, ela sara, ela salva. E nós te louvamos que nós temos acesso a essa palavra maravilhosa. Oh Pai, revela-nos, ó Deus, através da tua palavra. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, se faz presente aqui, ó Deus, no nosso meio. Oh Deus, essa reunião não tem nenhum sentido se o Senhor não estiver aqui. Oh Deus, seria só um ajuntamento de pessoas, mas nós estamos aqui somente como um objetivo, como já foi orado, como já foi ministrado. É a tua presença que importa. Oh Deus, é o Senhor aqui no nosso meio que importa. Nós invocamos o teu nome nesta hora e pedimos, fale conosco, oh Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. O Gabriel fugiu daqui do teclado. Meu Deus. Está paginando, eu acho. Então, Jesus, quem é Jesus para você? Segundo a Bíblia, o próprio Jesus diz quem ele é. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. E eu descobri uma coisa dentro da Bíblia, que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Por um tempo, a ignorância me dizia que não, a Deus só vai quem é cristão, ou quem conhece a Deus, ou quem conhece a palavra, não. A própria Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daqueles a qual eles terão que prestar conta um dia, que é Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daqueles que terão que prestar conta um dia. Então todas as coisas estão nuas diante de Deus. E todos nós vamos ter que prestar conta a Deus um dia. Então todos os caminhos levam a Deus. O ateu, ele vai ter um encontro com Deus um dia, uma hora. O espírita, todos aqueles que praticam qualquer religião, eles vão ter um encontro com Deus. Mas Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, para ir ao Pai, só através do Filho, só através de Jesus. Entende a diferença? Todos irão a Deus, mas ao Pai. Quem é filho aqui? É só por Jesus. Então o que Jesus é para você? Você está começando a entender o que Ele é? Ele é o único caminho que te leva ao Pai. E Ele fez algo extraordinário. Foi através dessa atitude dele. A Bíblia diz que Ele se despiu de toda a sua glória. Se fez carne, habitou no meio de nós. E Ele foi fiel, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E através da morte de Jesus, foi que então nós tivemos a possibilidade de poder estar na presença de Deus. Então Jesus, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para você. Amém? Ou não? Às vezes não, né? Para muitos não. Tem muitos no nosso meio que ainda não tiveram esse declique, sabe? Eu já vi tanta gente na igreja, anos e anos, aí sentado, como você está sentado, e não teve ainda esse encontro com Ele. Sabe, as maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida não foi na igreja. Eu sempre falo que é impossível um cristão ser crente só porque vai à igreja. Só porque vai à igreja é impossível um cristão ser cristão só porque ele vai à igreja. E é impossível um cristão ser cristão se ele não ir à igreja, se ele não estiver no meio do povo, em comunhão com o corpo de Cristo. Por isso que é importante você estar aí. Por isso que é importante eu estar aqui. Mas eu conheço gente que vem, que já está há 5, 10 anos, 15 anos, e que ainda não teve esse start, sabe? Esse encontro. E aqui, capítulo 24 de Lucas, conta a história daqueles 2 discípulos. A Bíblia chama eles de discípulos. Então eles conheciam Jesus.
eles não faziam parte dos 12. Você sabe que Jesus teve muitos discípulos. Tem que ler a Bíblia aí, eu não vou ficar falando tudo para vocês aqui. Vocês leem aí, está aí nos evangelhos. Né? Você vê que na grande comissão, Jesus ele envia 70. Né? Então não eram só os 12. Os 12, eles foram selecionados de uma maneira diferente, porque existem 3 grupos de cristãos. Né? Existem os seguidores, né? Existem os discípulos e existem os amigos. Lembra que quando Jesus saía para orar, naqueles momentos mais difíceis de Jesus, mas na intimidade de Jesus, Jesus levava 3, Pedro, Tiago e João. E daqueles 3, tinha um que era mais íntimo, que deitava no peito de Jesus, imagina. Isso que é intimidade. Era João. Né? Esse nem conheceu a morte. A morte não pegava ele. Ele escreveu o livro de Apocalipse. Vocês têm que estudar para vocês verem que essa palavra é maravilhosa. Tudo que está nela aqui pode te salvar, te sarar, te curar, te restaurar, te dar um novo, sabe? Te dar uma visão de um horizonte novo, de algo novo. Essa palavra é maravilhosa. Leia a palavra. Eu incentivo você a ler a palavra. Leia a palavra. Ore. Né? Qual que é mais importante? A oração ou a leitura da palavra? É a mesma coisa que você perguntar a um pássaro qual asa é mais importante. Um depende do outro, né? Uma asa só, o passarinho não vai conseguir voar com ela. Você não vai conseguir romper e passar para um nível superior se você só orar, ou se você só ler a palavra. Você lê a palavra e ora para que Deus se revele através da palavra que você leu. É assim que funciona. E às vezes a leitura da palavra se torna uma oração. Os salmos é oração, é clamor e é louvor. Leia os salmos, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Alimente essa palavra, não se aparte dela, nem de dia e nem de noite. Ela é maravilhosa. E aqueles discípulos andando no caminho de Emaús, vocês conhecem a história, então entra no meio deles um homem e começa a conversar com eles. E aqueles discípulos e Jesus, então, eles não tinham tido a revelação de quem era Jesus, e começa a perguntar para ele. Jesus pergunta para eles: mas por que vocês estão tristes? Está lá, Nazareno aí, né, que morreu, você ficou sabendo? Não, está rodando aí, o pessoal já jogou no Instagram, tá nos stories de todo mundo, ele morreu mesmo, era a nossa esperança, né? Mas ele morreu, infelizmente, e tal. Eles ali se lamentando. E o interessante é que eles convidam Jesus para ceiar com eles, para comer com eles, para ter uma comunhão com eles. E Jesus então entra com eles naquele lugar, senta com eles à mesa. E aqui é o ponto que eu quero chegar: a importância da ceia. Para esses 2 discípulos, a revelação de quem Jesus era se deu através do partir do pão. A Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, abençoa, parte o pão e dá a eles, e eles comem, os olhos deles se abrem. Gente, isso é maravilhoso. E ali então, eles falam entre eles: realmente não queimava no nosso coração quando esse homem falava? Às vezes não queima no seu coração não quando você ouve a palavra de Deus? Se ainda não, é porque você precisa participar dessa comunhão, desse partir do pão, para que talvez os seus olhos possam ser abertos e você não passar uma vida inteira de cristão medíocre, que vive meu Deus, mas o pastor me pega, que vive na mediocridade espiritual. Eu lembro que a Carol falava, a gente tinha um culto na casa da pastora Elaine há 35 anos atrás, mais ou menos, e ela falava: gente, imagina você chegar lá no céu, e ter um Fusquinha, né? Como é que é? E Deus tinha uma Ferrari preparada para você e você não se contentou com o Fusquinha. Gente, eu amo o Fusquinha. Mas assim, eu quero dizer para você que Deus tem coisas grandes para você, que Deus tem coisas extraordinárias para você. Deus tem a cura para você. Deus tem a libertação para você. Deus tem a salvação da sua família para você. Está disponível, está à sua disposição. Mas talvez você não usufrui disso porque você está na mediocridade espiritual. Você não tem buscado a Ele como você deveria ter buscado. Talvez está faltando essa comunhão para que Ele possa se revelar a você quem realmente Ele é. A
Páscoa já foi explicado, que a ceia já foi pregado aqui, você sabe o que é a Santa Ceia. Antes os judeus comemoravam a Páscoa, que simbolizava a libertação do povo do Egito. Não vou estender muito, mas a libertação do povo do Egito espiritual veio através do sacrifício perfeito de Jesus, se entregando numa cruz, morrendo por mim e por você. Ele então se tornou o nosso Cordeiro Pascal. Por isso que nós comemoramos hoje. Para nós o mais importante é a morte de Jesus. E ele disse ao apóstolo Paulo, o próprio Jesus disse ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo disse isso: do mesmo jeito que eu recebi do Senhor, eu também, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, capítulo 11, não é? De 1 Coríntios, a gente vai ler, abre aí. Eu quero pedir para os diáconos, aqueles que vão se servir a ceia, já se prepararem. Que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de dado graça, partiu e disse: o pastor é o cara da palavra, meu Deus. Vamos ficar de pé? 1 Coríntios 11, 23. Tomei o gol, que eu gritei demais no jogo do Azaf. Meu Deus, eu sou aquele torcedor fiel. Só que a tempestade de granizo parou o jogo no meio do caminho. Ele está com alguns hematomas ali, mas foi de pedrada de gelo. Mas está tudo bem, né, Azaf? Capítulo 11 de 1 Coríntios, você achou, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice. E depois de cear, ele disse: esse cálice é um novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Ele morreu. Mas aquela cruz que existe em algumas igrejas aí, ele pendurado lá com aquela carinha toda de... não existe, ele morreu. Um propósito. Ele tinha que ir às partes baixas para recuperar aquilo que a morte achava que tinha. A chave da morte do inferno. Ele ressuscitou, ele está aqui, então ele não está mais naquela cruz, né? Deixamos bem claro que ele morreu, mas ele ressuscitou, como ele havia dito. Ele disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e todo aquele que crê nisso, não há condenação sobre ele, ele vai salvar esse indivíduo. É lindo. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, nessa hora, eu quero 1 minuto. Quero que você feche seus olhos. É impossível, nenhum de nós aqui, sermos santos. Ninguém aqui é perfeito. E é por isso que a graça dele se renova, as misericórdias dele se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Porque esse, ainda fala, esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Porque a graça dele, ela superabundou na vida daquele, né? Ela superabunda quando há o pecado, superabundou a graça onde tem muito pecado. Então eu acredito que essa passagem é que nossa natureza pecaminosa, ela é aniquilada todos os dias, todos os segundos, por causa da graça dele, por causa da graça
Essa graça que nos deixa ter a oportunidade de poder estar nesse lugar, reunido como igreja, e participar do pão, participar do corpo e do sangue de Jesus. Porque se não fosse por isso, nós não poderíamos estar aqui. Se não fosse pela graça dele. Então o que é tomar indignamente? É você que está numa vida de pecado. É você, porque pecado nós pecamos, gente. E é por isso que toda hora nós temos que estar pedindo perdão. Todas as horas nós temos que, a todo tempo, nós temos que estar conectados com Ele, pedindo, Senhor, me ajuda. Tenha misericórdia de mim. Então eu quero que você ore nessa hora. Sabe? Falta de perdão é pecado, meu irmão. Mentira é pecado. Sabe? Fornicação é pecado. Sabe? Vícios. A gente pode nomear, porque tem gente que acha que não tem nada a ver, não. Quero que você feche seus olhos agora e você faz uma alta análise. Apóstolo Paulo falou assim, se nós analisássemos, né, a nós mesmos, nós não precisaríamos que os outros nos julgassem, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por mundo. Porque nós temos que fazer essa análise interior e saber o que está nos afastando da presença de Deus, o que está nos colocando longe da presença de Deus. A pastora falou aqui, os ouvidos do Senhor estão atentos, os olhos deles estão abertos. Mas a única coisa que impede a bênção dele é os nossos pecados. A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E Jesus veio para se tornar uma ponte que faz uma ligação entre nós e o Pai e o Criador. Se tem algo em você, nesse momento agora você vai orar. Nós vamos orar. E você vai pedir perdão para Deus pelos seus pecados. Talvez você não fez isso essa semana. Talvez você nunca fez isso. Talvez você não tenha hábito. Mas é uma oração que você tem que fazer todos os dias. Quando você abre os seus olhos de manhã, você lembra que a misericórdia do Senhor está se renovando naquele momento na sua vida. Então, se você está vivo, ainda tem tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renovou, Deus, através do Teu Filho Jesus, nessa manhã, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida de todos aqueles que estão aqui. Pai, obrigado pela Tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Nós queremos sentar à Tua mesa nesta manhã. Nós queremos sentar, ó Deus, ao Teu lado. E podermos, ó Deus, cear. E quem sabe através dessa ceia, Pai, o Senhor não faz como aqueles dois discípulos de Emaús, em que o Senhor abriu os olhos deles, e eles tiveram, ó Deus, a revelação real de quem realmente o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, toda mentira, toda falta de perdão, ó Deus, todo vício, toda falta de arrependimento, nós pedimos a Ti em nome de Jesus agora, visita o coração de cada um dos meus irmãos. Nós queremos sentar à Sua mesa, Pai, nessa manhã, e festejar, e celebrar este momento maravilhoso, relembrando, ó Deus, a Tua morte, até que o Senhor, ó Deus, se manifeste e busque a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar pelos elementos. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco neste momento, Pai, esse pão que representa o Teu corpo, que foi moído ali na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, Senhor. Que o Senhor purifique esse pão aqui de todo mal, Senhor. Que quando a gente comer dele, Senhor, nós possamos ser fortalecidos. Que a nossa aliança possa ser renovada com o Senhor. Que nós venhamos ter temor e tremor a cada dia quando entramos diante da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, para que nós não venhamos desviar os nossos olhares dos Teus caminhos, para que nós venhamos reconhecer a cada dia que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus. Então, guarda, Senhor, as nossas vidas e nos cubra, né, com o Teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu continuando contigo, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai. Quero Te agradecer por esse culto maravilhoso, por este momento, Senhor, na Tua presença. E eu também quero Te apresentar a Ti, Senhor,
o vinho, Pai. O suco de uva que depois de orado é transformado no vinho. E que está representando, Senhor, o teu sangue. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Senhor, o sangue que nós pagamos, que o Senhor pagou, um alto preço. Nós não pagamos, mas nós recebemos de Ti, Senhor. Ó Deus querido, essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu, Pai, foi através do Teu sangue, Pai, através do Teu sangue, que nós viemos dar valor, Senhor. Ó Pai, o Teu sacrifício foi tão grande, Pai querido, sofreu por nós. Ó Deus, aleluia. Senhor, muito obrigado. Esse vinho representa o Teu sangue. E nós estamos aqui nesta hora consagrando a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser abençoados, que nós possamos ser fortalecidos em Ti, Pai. Que nós possamos cumprir, Pai, ó Deus, com o nosso dever como cristãos, Senhor. Lembrando que o Senhor pagou um alto preço por nós. Muito obrigada, Senhor. Tenhamos uma ceia abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor enquanto eles distribuem. Pai amado, pelo Teu sacrifício perfeito ali naquela cruz. Muito obrigado por cada gota do Teu sangue ali derramado, Pai amado. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos, Te agradecemos, Santo, Santo e eterno Deus. Aleluia. Sim, meu Deus, nós Te bendizemos e Te adoramos a Ti. Aleluia. A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo estava sobre mim, eu era culpado, ele não, e tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o Seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado, está consumado. Na cruz, Senhor, foi naquela cruz. Cante, igreja. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim e por você, aleluia. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz, igreja. Foi na cruz que o Seu sangue derramou por mim. Foi na cruz
Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, igreja, declare. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz, foi na cruz, que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado, está consumado. Cante, igreja. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz. Foi na cruz que se ouviu um brado, está consumado. Tetelestai. O véu ele foi rasgado. Aquele preço já foi pago, igreja. Você pode entrar com ousadia na presença do Senhor. Você agora tem um acesso livre para poder entrar na presença dele. Então nós vamos declarar mais uma vez que esse véu, ele já foi rasgado. Mesmo que o inimigo venha dizer para você que não, o véu já foi rasgado. Aleluia, aleluia. Sim, o acesso foi liberado. Nós te louvamos, Deus. Já foi consumado, declara, igreja. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Diga isso com fé agora. Hoje me assento à mesa. A mesa está posta, igreja. A mesa está posta. Sou filho. Aleluia. Erga a sua voz, erga a sua voz, bem forte. E já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz, foi na cruz, que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado, está consumado. Foi na cruz, foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado, está consumado. Glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir ele? Ah, não dá, né? Pegar uma ocupada. Amém? Amém? Ah, mas a gente vai aplaudir daqui a pouco. Você vai explodir aí no seu lugar, porque esse é um momento de festa. E eu me alegro muito de poder ter esse privilégio. É maravilhoso. Todo mundo recebeu o pão e o suco? Amém? Vamos lá, eu vou ler aqui, você só me ouve, que você está com as mãos ocupadas, né? Vai lá, apóstolo Paulo diz então no versículo 23 do capítulo 11: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim.
Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice. Depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Antes de beber, você vai trocar o seu cálice com o seu irmão, da direita e da esquerda. Você vai entregar uma palavra de bênção para ele. Entrega o cálice, troca com ele e fala assim: ó, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. E eu tenho uma aliança contigo. O pastor tem uma aliança com o Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Uma aliança contigo também. Amém. Sim. Amém. Você propõe com seu irmão, pastora? Eu tenho uma aliança com a senhora, viu? Deus abençoe. Amém. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Toma do cálice. Carol, você faz essa oração, agradecendo a Deus por este momento maravilhoso. Senhor, nós te glorificamos, te engrandecemos, te bendizemos. Senhor Jesus, obrigada por cada gota do teu sangue que foi derramada naquela cruz. Obrigada pela nova aliança em ti, Senhor Jesus, porque agora nós temos um caminho novo, porque nós temos, Senhor Deus, acesso livre ao trono, à sala do trono, porque nós podemos, através de ti, Senhor Jesus Cristo, chegar até o Pai e derramar o nosso coração diante do altar dele. Nós te glorificamos e te bendizemos, porque o Senhor veio, se fez maldição por nós, pagou o preço alto na cruz para que eu pudesse hoje estar aqui, Senhor. Obrigada porque tu és a esperança da vida eterna, Senhor Jesus. Obrigada porque tu comprastes para ti homens e mulheres de toda língua, todos os povos, todas as nações. E nós estamos aqui fazendo parte desse povo, parte desta igreja. Obrigada porque nós podemos, Senhor Deus, ser chamados pelo nome do Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos deu nova identidade em ti. Somos filhos do Rei. Temos uma aliança contigo que é eterna, Senhor, no teu sangue. Bendito seja o nome do Senhor. E nós te bendizemos, te glorificamos e te engrandecemos nesta manhã, lembrando desta aliança, lembrando do teu sacrifício naquela cruz e lembrando que o Senhor vai voltar para nos buscar, para buscar uma igreja santa, uma igreja sem mácula, que é lavada e remida naquele sangue carmesim. Te glorificamos, Senhor Jesus, seja exaltado, seja glorificado. E Espírito Santo, tu que estás aqui como Consolador, faça do teu jeito, da tua maneira, no teu tempo, no lugar que o Senhor quiser fazer, Senhor Jesus. Nós queremos, Espírito Santo, dar total liberdade aqui, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, no meio desta igreja, no meio desta casa. Faz, Senhor Jesus, para que até o dia da tua volta nós nos encontremos na tua presença, Senhor, que nós venhamos dar lugar ao teu Espírito Santo e, Senhor Deus, diminuir cada vez mais a nossa carne, cada vez mais o nosso ego, cada vez mais, Senhor Deus, o Senhor vem aparecer e nós diminuirmos, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Assim, nós vamos cantar aqui agora. Não tem aqui a letra, porque hoje foi complicado. Mas você, se não sabe, deve saber. E se não sabe, feche os olhos e ouça. É uma oração. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor
os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás,
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre, para sempre. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso, maravilhoso, tremendo. Ele é o nosso Deus. Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Deus amoroso que nos deu o seu amado Filho Jesus Cristo, que veio a essa terra em carne, morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele vai voltar. Amém? Prepara-se para a volta de Cristo. Amém? Aleluia. Mas hoje eu quero trazer uma palavra bem conhecida, está aí em 2 Crônicas, capítulo 20. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Do versículo 1 até o versículo 4. 2 Crônicas 20, de 1 a 4, diz: E sucedeu o que? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá ajuntou-se para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui de um rei bem-sucedido, rei Josafá, que assumiu o trono do seu pai, o rei Asa, e ele prosperou bastante. Uma das coisas que ele fez foi tirar todos os ídolos que estavam ali em Judá. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, do rei Salomão, o povo estava meio insatisfeito com os encargos, com as cobranças que Salomão tinha imposto, sobre o povo. E o filho que substituiu, ele também não aliviou os tributos. Então houve uma divisão. O povo de Deus se separou. Então as pessoas das tribos, as 10 tribos do norte ficaram chamadas Israel, e a do sul, Judá. Hoje nós temos rei de Israel e rei de Judá. E aqui nós encontramos Josafá diante de um grande problema. A Bíblia fala que isso sucedeu depois disso. Depois de quê? Houve um problema. Se você voltar um pouquinho no capítulo 17, você vê que quando Josafá assume, no versículo 3, capítulo 17, versículo 3 diz: E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou o Balaís, não buscou as imagens, a idolatria. Ele levou tudo. E fez mais ainda. Ele ensinou o povo a palavra de Deus. Ele mandou seus sacerdotes, seus levitas, os príncipes, em todas as cidades de Judá, todas as cidades, para pregar a palavra. Então o Senhor era com ele. E nós encontramos o texto, nós lemos que depois disso, que fala, veio uma guerra contra o seu reino. Quando ele estava na presença do Senhor, e ele sempre esteve na presença do Senhor, no versículo 19 do capítulo 17 diz: E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra. Todos os reinos que estavam em volta do reino de Judá temiam. Não queria guerrear contra Josafá, porque o Senhor era com Josafá. Então ele tinha bastante pessoas de guerra, era um reino abençoado, próspero,
A Bíblia fala aqui no versículo 12: cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortaleza e cidade de munições em Judá. Aí vai falar, na sequência, as pessoas que estavam a serviço dele, construindo cidades, fortalecendo os lugares. Mas o capítulo 18 começa que ele se aparentou com Acabe. Acabe, rei de Israel. Então nós temos aqui, você vai entender por que sucedeu essa guerra contra o Josafá, contra o reino de Judá. Ele vai ao encontro do rei Acabe. E a Bíblia começa dizendo, no capítulo 18 de 2 Crônicas: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. O filho de Josafá casou com a filha de Acabe. O filho de Josafá casa com a filha de Acabe. Quem era Acabe? Aqui é o ponto que eu quero que vocês entendam. Com quem que nós andamos? Qual é o seu ciclo de amizade? Quem é que está perto de você? Com quem você se relaciona? Vamos ver quem é. Josafá, bem, o Senhor era com Josafá, as nações em volta temiam Josafá. Josafá tinha riqueza em abundância, e ele sai do seu lugar e vai encontrar com o rei Acabe, o rei de Israel. Então eu queria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 16. Acharam? 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, diz: e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E Acabe, filho de Onri, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante deles. E levantou o altar, está falando de Acabe, a Baal, na casa de Baal, e se edificara em Samaria. Também fez Acabe um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos eles que foram antes dele. Entenda bem. Você conhece a palavra. Você conhece a verdade. E aqui esse rei, Josafá, ele vai se aparentar, vai ter que querer ter intimidade, amizade com o rei. Mas o que ele fez? Quando o rei recepciona ele, no capítulo 18, versículo 2, versículo 1, tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. Acabe recebeu Josafá com festa. Está tudo ok, tudo certo. Sem problema nenhum. Então, o rei Acabe, ele faz uma proposta para Josafá. Você vai comigo na guerra? Eu tenho uma guerra, eu quero ir lá. Você vai comigo? Para ele, para o povo que vinha com ele. Persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Convenceu ele. O rei Acabe convenceu Josafá para ir com ele numa guerra. Não era guerra de Judá. Não era guerra contra Josafá. Era uma guerra de Acabe que queria lutar. E convenceu Josafá a ir com ele.
E Josafá falou assim, eu vou, mas vamos consultar o Senhor? Sim. Aí Acabe chamou os profetas, os 400 falsos profetas, e disseram, pode ir na guerra. Versículo 5, segundo Crônicas 18, versículo 5. Então o rei de Israel ajuntou-se os profetas, 400 homens, e lhe disse, iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele disse, vai. Os profetas falaram, os falsos profetas, sobe, Deus o dará nas mãos do rei. Veja bem. Mas Josafá não ficou contente com isso. Não tem mais nenhum profeta aí, nenhum. 400 falaram a mesma coisa, mas não tem mais um. Pô, tem um aqui, acaba falando, tem um aqui, mas eu não gosto dele. Ele só fala contra mim. Esse profeta só fala coisa ruim para mim. Mas mandaram chamar ele. E o versículo 12 diz, e o mensageiro que foi chamado a Micaías, Micaías é um profeta de Deus, esse é o verdadeiro. O mensageiro falou assim, olha, fala coisas boas, porque todos os 400 profetas falaram, foi uma só boca dizendo coisas boas. No versículo 13 diz, porém Micaías disse, vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Então ele chega na presença do rei, Josafá, e Acabe, o profeta, e Acabe pergunta, e aí, vamos à guerra? Então assim, pode ir, vai. E ironizando, ironia. Aí o rei Acabe falou, não, fala a verdade, eu quero saber a verdade. Então ele diz a verdade. O versículo 16 diz, então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? A palavra de Deus, mas ele não quis ouvir. E se você entender, aí ele pega esse profeta, manda prender ele, fala assim, vai ter água e pão, até eu voltar da guerra em paz. Aí Micaías fala assim, olha, se é que tornareis em paz, versículo 17, o Senhor não tem falado por mim, disse mais, ouvi todos os povos. Então eles vão para a guerra. Como Acabe convenceu Josafá a ir na guerra, ou seja, falou para Josafá, você vai vestido de rei, e eu vou normal, com roupas normais. Mas Josafá vai vestido com as roupas de rei. Então aqui a Bíblia fala o seguinte, no versículo 30, vamos ao 28. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me, então entrarei na peleja, vou entrar na guerra disfarçado. Tu, porém, veste as tuas vestiduras de rei. Disfarçou, pois, o rei de Israel e entrou na guerra. No versículo 30, o rei da Síria, que era a guerra contra o rei da Síria, disse o seguinte, deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães de carros que tinha, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão contra o rei de Israel, Acabe. Só que Acabe estava disfarçado. Quando eles viram Josafá vestido de rei, falou, é esse, vamos pegar esse. Olha que enrascado que entrou Josafá bem, seu trono tranquilo, sem problema nenhum, se aparenta com um que era o pior dos reis de todos os tempos, fez coisas para irritar a Deus, e a pessoa quer se juntar a ele. É como você está bem, você tem amizades erradas na sua vida. Ajuda com pessoas que não tem nada a ver. Mas ele queria fazer o bem só, Josafá. E Josafá, então, versículo 31, sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Não era o rei de Israel, era o rei de Judá. E o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou. E Deus desviou dele, Deus dos guerreiros que queriam matar, queriam pegar ele, Josafá. A Bíblia fala aqui no finalzinho desse capítulo,
E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé. Versículo 33, para a gente entender. Então o homem, na sua simplicidade, do sírio, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Quem está ferido? O rei Acabe. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde. Morreu. Então Micaías falou: olha, você vai morrer. Vai ter todo mundo dispersos. Então o versículo 19 começa o seguinte, segundo Crônicas 19. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz. Josafá voltou em paz. E Jeú, filho de Anani, o profeta, lhe saiu enquanto e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio, amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Entenderam isso? Aí que vem a guerra, no capítulo 20 que nós lemos. E sucedeu depois disso e juntaram 3 povos para tomar o reino de Josafá. Por quê? Porque ele foi ajudar um ímpio. Porque ele foi se aparentar com o ímpio. Aquelas pessoas que não agradam ao Senhor, que não glorificam ao Senhor. Muitas vezes nós estamos no meio disso. Ah não, mas a pessoa é boa, não tem nada de errado com ela. Que Deus que ela serve? Qual é o Deus que ela serve? É o mesmo Deus seu? Pessoas que casam, pessoas que fazem negócios, com pessoas ímpias, e servem outros deuses. Depois você quer bênção para o seu lar, quer bênção para a sua vida, quer bênção para os seus negócios. A Bíblia diz em 2 Crônicas, 2 Coríntios, queria saber se 2 Coríntios aí, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nós somos o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Saí do meio deles, saia, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja bem, quando nós nos alinhamos com pessoas que não servem a Deus, pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, pessoas que estão longe do Senhor, não podemos fazer isso. Que comunhão tem a luz com as trevas? Você pode orar por essa pessoa, você pode pregar para essa pessoa, você pode ensinar a verdade para essa pessoa, mas não tem aquela amizade íntima. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Agora, o Paulo também nos ensina o seguinte: se você está casado, e a sua mulher não é crente, o seu esposo não é crente, o que Paulo diz, nos ensina? No 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, diz: mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Não vai se separar porque a pessoa não aceitou Jesus. Não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém? Amém. Ore pela salvação do seu marido, ore pela salvação do seu esposo.
não vai abandoná-lo. Amém? Você já está casado. Vocês conheceram a verdade. Alguém conheceu, né? O marido, a mulher conheceu a verdade, mas o outro não. Não deixe. Amém? Amém? Voltando aqui, então, onde nós estamos lendo, aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso vieram a luta. 3 povos. Os amonitas, os da montanha de Seir e os filhos de Moabe, os moabitas. Mas como ele tinha, no capítulo 17, nós lemos, segundo Crônicas, ele tinha ensinado o povo a palavra do Senhor. Todas as cidades de Judá foram ensinadas pelos príncipes, pelos levitas. Todos sabiam a palavra do Senhor. Então, quando ele começou a falar, vamos clamar um jejum, vamos orar, vamos fazer, o povo tudo se uniu para fazer isso. O povo de Judá. Estão entendendo? Amém? Então ele começa a fazer, vamos orar, vamos pedir socorro ao Senhor. Essa multidão é grande, ela vem aqui, vai tomar o nosso reino. Um reino abençoado, próspero. Muita riqueza. E esse povo vem 3 povos, por quê? Por causa de um erro de Josafá, lá atrás. Se aliando com o ímpio, aquele que fazia mal. Você não conhece às vezes a pessoa. Tem pessoas que a pessoa tem intimidade, mas eu não creio em Jesus. Eu não aceito Jesus. Eu não creio em Deus. Eu não quero saber de Deus. E às vezes a pessoa está ali tendo uma amizade íntima. O que isso diz no Salmo 1? Versículo 1. Amém? Todo mundo conhece esse salmo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós somos separados deste mundo. Vivemos fora desse sistema mundano. Nós somos filhos de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte. 1 João 5,19 diz: nós somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O sistema desse mundo é dominado por Satanás. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Deus desse século, que ele cegou o entendimento das pessoas, para que não respondesse a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. E muitas vezes as pessoas estão longe do caminho do Senhor, tendo amizades erradas. Quanto mais você se entra por esse caminho, você se torna cada vez mais próximo do mundo. Às vezes você conhece a verdade, conhece a palavra do Senhor, mas você começa a ficar fraco espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele falando em 1 Coríntios, a igreja de Corinto, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: e eu, irmãos, falando para a igreja de Corinto, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Crente carnal, crente que onde você, qual que é a sua vida, como é que está a sua vida espiritual, como é que você anda, como é que você faz, com quem você se relaciona, com que você vê, o que você faz, como é que você anda. Por isso que a Bíblia aqui, quando falar a ceia do Senhor, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim como neste pão e bebida neste cálice, porque o que come indignamente, come e bebe
para a sua própria condenação, não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, entre nós, muitos fracos e doentes, e muitos dormem, muitos fracos espirituais, são crentes carnais, estão longe da presença do Senhor, longe de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assina na roda dos escarnecedores, antes de ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos estar, nós estamos vivendo os últimos tempos, tempos difíceis, tempos trabalhosos, e nós temos que andar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando a face do Senhor, buscando a presença do Senhor. E nós sabemos aqui a história, né, de Josafá continua, e no versículo 12 ele fala: Senhor, e nós não temos força contra essa grande multidão que tem sobre nós, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Então levanta um profeta no meio da congregação e diz: olha, não tem mais, essa guerra não é sua, essa guerra é minha, diz o Senhor. A Bíblia fala na sequência que eles dormiram, foram dormir em paz. A população, todo mundo foi dormir em paz. Uma guerra está chegando, você vai dormir em paz. Porque Deus já tinha dado a palavra. Essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Então eles começam a glorificar o Senhor. Em vez de com armas, eles colocam os cantores na frente. Os cantores vão na frente glorificando a Deus pela vitória. Você lê, se você conhece a história, né? Estou falando assim porque vocês conhecem a história. Eles precisaram disparar um tiro, né? Não tinha tiro na época, mas nem uma bombinha, nada. Nem uma flecha, não fizeram nada. Por quê? Os povos, um povo começou a guerrear com o outro, matou. O outro que sobrou matou o outro, morreu todo mundo. Aí o povo de Judá ficou 3 dias buscando os despojos, os ouros, as pratas, porque esse povo vinha para dominar tudo. Eles são sanguinários, né? Chegam, matam todo mundo e tomam posse de tudo. Mas Deus deu a vitória. Grande apreensão foi o coração de Josafá e de todo o reino de Judá, porque se aliou com o ímpio. E nós vivemos neste mundo, né? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nós temos a luz de Cristo, nós temos que brilhar para o povo ver, não é isso? O que diz o texto? Ali em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A sua luz, você tem a luz, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Dentro de você. Essa luz tem que resplandecer, as pessoas verem quem você é. Onde você for, você leva alegria. Onde você for, você leva a paz. Onde você for, você leva o amor de Deus. Você leva a comunhão, você leva a bondade, a paciência, você leva o fruto do Espírito onde você vai. Então, você tem que brilhar a glória de Cristo. As pessoas que estão perto de você, vai ver que você é diferente. Você tem a glória de Deus. E as pessoas vão querer ficar perto de você. Vão querer ter esse mesmo Deus que você tem, esse mesmo Jesus que você tem. Não se conformar com esse mundo. Não é você chegar e adaptar aos conselhos dos ímpios. Diz o versículo 1 de Salmo 1. A gente tem que viver uma vida. Foi pregado aqui, falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi obediente até a morte. E morte de cruz. Porque Deus exaltou soberanamente, veio um nome para cima de todo nome, para que logo todos eles nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que nós temos que fazer, confessar e ver as pessoas olharem para você. As pessoas que estão em volta, os seus amigos, as pessoas, os seus colegas, que veem que você serve um Deus vivo, você resplandeça a glória de Deus onde você for. Nós temos que chegar e ver, e buscar, e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Para que não venha guerra na sua vida.
para que não venha problema na sua vida. Às vezes está passando por uma luta, uma dificuldade, problema, e você às vezes não entrega nas mãos de Deus. Você vai pedir conselho do seu amigo ímpio. O que ele tem para falar para você? Nós temos que buscar primeiro a Deus. O que diz João 16, 33, buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6, 33. Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. João 16, 33, no mundo tereis aflições. Mas em mim, Jesus, você vai ter paz. 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 É isso que nós precisamos entender, que em Jesus nós temos a paz do Senhor. Você não precisa recorrer a ninguém, recorra-se a Jesus. Amém? Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele é o nosso alvo. É Ele que você tem que recorrer. É Ele que você tem que buscar. Busca Deus. Vai para os pés do Senhor. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar todo o vosso coração, diz a palavra, e eu serei achado em vós, diz o Senhor. Presta atenção então. Quem está à sua volta? Que Deus que te serve. Para você não entrar em rascada, em problemas, em dificuldades. E Deus deu a vitória para Josafá. Aleluias. Depois Josafá Deus dá a vitória, eles vencem tudo. Mas ele depois se alia com alguém de novo que não era para agradar, que Deus não se agradava. A Bíblia diz aqui ainda, em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 28, 35. 2 Crônicas 20, 35. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Manessa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que ele acha com Azaquia, o Senhor despedaçou as suas obras, os navios se quebraram e não puderam ir atrás. Olha bem, Deus dá a vitória e a pessoa não vigia, volta de novo a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Aliar-se com pessoas que não agradam ao Senhor. Estão entendendo? Amém? Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer um convite para você. Você que veio aqui nesta manhã. Você quer renovar sua aliança com o Senhor. Eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Mesmo que você já aceitou Jesus, mas você quer renovar a sua aliança. Você quer um fortalecimento espiritual. Você quer mais de Deus. Convido você a vir aqui à frente. Dá um passo de fé. E vem aqui à frente. Em nome de Jesus Cristo. Orar para que você se fortaleça, se renove, se transforme. Fique forte na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Porque se nós não buscarmos Deus, se nós não se juntarmos com Deus, Deus diz em Isaías 41, 10, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Quero orar por você. Fortalecimento espiritual. Que Deus vai te fortalecer, que Deus vai te dar graça. Só chegar aqui à frente. Em nome de Jesus. Ele é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus grande, o Deus maravilhoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus fiel. Nosso Deus é um Deus justo. Grande, poderoso, maravilhoso, tremendo. Nesse mundo não temos nada. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai embora.
o que vai sobrar naquele grande dia. Qual o destino nós estamos dando para a nossa alma? Esses dois caminhos, um caminho que leva aos céus, um caminho que leva à vida eterna, e um caminho que leva à morte eterna. Onde você está? Amém? Vamos orar. Se você quer vir aqui à frente, ainda dá tempo. Vem aqui, vem fortalecer espiritualmente. Eu quero me fortalecer espiritualmente. Eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos orar então. As pessoas estiverem aqui à frente, abra suas mãos. Vocês repetem comigo essa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Repete em voz alta. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou, Deus, diante da Tua presença, diante do Teu altar, e neste momento, Deus, eu te peço perdão de todos os meus pecados, por pensamentos, palavras, obras, tudo que eu faço, ó Deus, que não te agrada, eu te peço perdão. Me guarda, Senhor. Me ajuda. Eu quero nesse momento declarar que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o meu único e suficiente Salvador. A minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu te peço, ó Deus, me guarda, me afasta, Senhor, de tudo aquilo que não agrada ao teu coração. Ó Deus, não deixa eu ser como o rei Josafá, ó Deus, que se aliou com o ímpio e fez coisas que não agradavam ao Senhor. Mas eu quero, Deus, fazer a tua vontade. Eu quero buscar, Deus, a tua face. Eu quero buscar a tua presença. Eu quero buscar, Deus, a tua unção. Ó Deus, eu quero ser renovado. Eu quero ser transformado. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. No nome de Jesus Cristo. Este nome que está acima de todo nome. Esse nome, ó Deus, que eu quero na minha vida. Me ajuda, Senhor, a perseverar nos seus santos caminhos. Me dê força, me dê graça, derrama da tua unção, derrama do teu amor sobre a minha vida, Deus. Eu quero, Deus, cada dia mais, fazer aquilo que agrada o teu coração. Eu te peço, Deus, escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida, e que eu seja contado entre os salvos, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. A Rosa vai fazer oração por essas vidas que estão aqui, abençoando essas vidas no nome de Jesus. Amém. Você que está aqui na frente, coloca a mão no teu coração. O coração é que de onde procede, né, todas as coisas. Senhor Deus, neste momento, Pai, nos colocamos diante de Ti estas vidas que estão aqui, que estão clamando, Deus, por transformação, por renovo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar sobre elas. Senhor, que elas sejam transformadas, que elas sejam, Senhor, o sal desta terra, a luz do mundo, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, ó Deus, é o Senhor que convence o homem do pecado, é o Teu Espírito Santo que convence o homem de todo o pecado. Não somos nós humanos, mas vem do Senhor, ó Deus. Neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti, para que o Senhor, ó Deus, vai de encontro a estas vidas, tirando tudo aquilo, Senhor, que não agrada a Ti. Tira, Senhor, dos nossos lábios a mentira. Tira dos nossos lábios, ó Deus, murmuração, tudo aquilo que não Te agrada. Espírito Santo, venha fortalecer estas vidas, ó Pai. Que elas sejam, Senhor, cada dia mais fortalecidas pelo Senhor. Que elas venham caminhar junto do Senhor. Que os conselhos que elas terão virão dos céus.
é de joelho dobrado, é colocando diante da tua presença, Senhor, todo o anseio dos nossos corações, dos seus corações, ó Pai, que elas receberão a resposta certa, porque ela vem dos lábios do Senhor. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada vida que está aqui na frente, se aquebrantando, Deus, pedindo transformação e ajuda do Senhor, ó Pai. Ministra sobre elas, ó Deus, o renovo, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, elas saiam daqui transformadas, renovadas, cheias do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Só o Senhor é Deus sobre nós, ó Pai. Tudo nós entregamos em Ti. O Senhor é o centro da nossa vida, do nosso lar, de tudo, ó Deus. É o Senhor que está no centro. E assim seja feita na vida dos nossos irmãos que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te damos graça, louvor, nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, aleluia. Amém, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é Deus poderoso. Amém. Lembrando vocês que nós temos orações aqui todo domingo, a partir das 9h15. É isso, irmã Dora? 9h15 começa a oração aqui, né? Domingo, 9 horas. 9 horas. É porque ela é 9 horas porque ela é carioca. 9 horas. Então, gente, 9 horas, aqui, ali em cima, vocês vão orar. Nós vamos orar, buscar a Deus. Se você quer participar durante a semana eu quero orar durante a semana. Nós temos pelo WhatsApp, você pode estar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Das 20h30 às 21h30, é oração. Ninguém vai orar sozinho, ninguém vai... Não, você pode ficar tranquilo que é oração em grupo, amém? Então, se você tem esse interesse, falem com a pastora, falem comigo, eu quero orar todos os dias. Você pode escolher um dia da semana, você pode escolher orar todos os dias. O dia que você não puder orar, você só não atende o telefone, está tudo ok. E das 22 às 22h30 temos oração também, de segunda, terça, quinta e sexta. Aí já oramos também, oração de mais meia hora, amém? No final desse mês, último sábado desse mês, nós vamos ter a nossa conexão com Deus, e é lá atrás, no escritório atrás, começa às 10 da manhã, vai até às 12h30, aí tem um intervalo de uma hora para a gente fazer um lanche, comer alguma coisa, depois começa de novo às 13h30 até 16 horas. Precisamos orar, estamos neste mundo, esse mundo jaz do maligno. Se nós não orarmos, nós não vamos vencer. Não significa que você vê a igreja que você é salvo. Significa que você está em comunhão e intimidade com Deus. Amém? Então, participe, ore mais. Ore mais. A gente está falando de oração aqui direto, gente, para vocês orarem mais. Ore. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. É oração, ela abre. O demônio, Satanás, ele estremece quando você ajoelha para falar com Deus. Você está falando você e Deus. Ele fica desesperado. Falei aqui, domingo passado, Apocalipse 12:12. O diabo, ai de vocês que moram na terra e no mar. O diabo desceu até vós. Ele tem grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então ele está trabalhando para tirar as pessoas da presença do Senhor. Então esforça ao máximo para estar na casa do Senhor, esforça ao máximo para orar, para buscar a Deus, ler a palavra, como fui falando aqui. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos ter um momento agora, rapidamente, da nossa semeadura. Você pode semear, a gente não prega aqui sobre semeadura, você é livre para fazer. Você que nos visita não precisa se constranger, né? Você pode fazer cheque, pode fazer espécie, pode fazer na carta bancária, nós temos uma maquininha, você pode fazer por via Emon, você que decide, amém? Fica em pé nesse momento, vamos estar adorando o Senhor, para você semeia na casa do Senhor.
Aleluia. Entrega o seu melhor a Deus, amém? Amém. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva desse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração e faz chover. Faz chover e faz chover. Aleluia. Faz chover. Aleluia. Levante sua mão para o céu neste momento. Diga assim, ó: derrama chuva, 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 derrama chuva, chuva. Declara, igreja. Derrama chuva, chuva. Você crê nas bênçãos de Deus? Você crê que o Senhor está aqui neste lugar? Que é Ele que abre as comportas do céu? Então, neste momento, peça a Ele para derramar a chuva de bênção na sua vida. No nome de Jesus. Aquele que se encontra aqui neste momento desempregado, abre as suas mãos neste momento para receber a bênção. Que o Senhor está aqui neste lugar. Você que está com o salário atrasado,
abra as mãos neste momento. Se você conhece alguém que está nessa situação, abra as mãos neste momento e ore a Deus, e clame a Deus, e peça para que Deus possa abrir as portas do céu sobre essas vidas, sobre os seus familiares, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Sim, Senhor Deus, essa é a nossa oração, Pai amado, para que o Senhor abra dos céus as comportas e derrame as bênçãos sobre as vidas dos seus filhos, das suas filhas, daqueles que necessitam do pão de cada dia, Senhor Deus. Dá a provisão a nós, Pai amado. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E por isso nós estamos dizendo ao Senhor, derrame a chuva neste lugar, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Palavra ao Senhor. Aleluia. Estendo suas mãos aqui, vamos estar orando pelas ofertas depois. Em nome de Jesus. Olá, irmãos. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez apresentamos aqui, os dízimos e as ofertas, com gratidão, Senhor, por a provisão do Senhor ter chegado a cada dia aqui na Igreja Pão da Vida. Pai, que o Senhor continue abençoando o celeiro de cada um que ofertou, que dizimou. Abençoa também aqueles que não puderam ofertar, nós não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe. Então, que o Senhor vai capacitando cada um, dando sabedoria, dando entendimento, para que eles possam estar abençoando a obra do Senhor, para que ela venha crescer cada dia mais e mais vidas possam ser alcançadas através do Ministério Pão da Vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoa quem vai estar administrando essas ofertas, esses dízimos, que elas venham ser multiplicadas, para que a obra do Senhor continue firme a cada dia mais e mais aqui em Paris, para que vidas possam ser alcançadas, porque nós sabemos que o Senhor já está voltando, e quantas vidas lá fora precisam ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado. Amém. Rapidamente falar, nós estamos ajudando uma pessoa aqui na igreja. Desde dezembro, nós estamos pagando o aluguel dela. A pessoa está com câncer, está curando de um câncer, pagando esses meses. Então, 2 meses sem recolher, porque alguém abençoou e deu a oferta para esses 2 meses. Domingo nós falamos, quem pudesse trazer hoje, quem não pôde trazer na semana, no domingo passado, se você quer ajudar, você está no seu coração, então você pode fazer na carta bancária, você pode fazer de qualquer forma, amém? O cheque para vir na carta bancária, um envelope diferente, para a gente identificar que é sobre essa oferta que você está dando para essa irmã, amém? Amém, gente? Amém. Amém. Enquanto o André dá um aviso aqui rapidinho, enquanto recorda essa oferta. Rapaz, igreja, amém? Passando aqui para lembrar para vocês que nós temos todas as segundas-feiras, a escola bíblica, amém? Amém? Nós temos aqui já alguns alunos, estou vendo eles aqui, nós temos inscrito mais ou menos, conosco aí tem uns 23 pessoas participando com a gente, aí tem dia que é mais, tem dia que é menos, né? Na verdade tem 30 pessoas, então eu estou à procura daqueles que desapareceram, eu vou encontrar eles. E sim, todas as segundas-feiras, às 20h30, online, tá, igreja? É via WhatsApp, nós fazemos uma videoconferência e assim, tem sido uma bênção, graças a Deus, eu tenho aprendido muito, né? A gente que está dando a aula, a gente também aprende, né? Não pensa que a gente sabe todas as coisas, não, a gente precisa sempre, todos nós precisamos estudar, amém? E também anunciar a vocês que irão começar as aulas de batismo, amém? Segundo batismo desse ano, e vai ser no Rio de Janeiro, estou brincando, vai ser no Rio aqui mesmo. No nome de Jesus, nós iremos estar, então, começando essa turma, e nós iremos fazer o batismo no primeiro sábado de julho, verão, solzão rachando a mamona, no nome de Jesus. E nós vamos, então, batizar os novos batizantes, já temos aqui várias pessoas para a glória e honra do Senhor Jesus, e eu quero convidar você, que ainda não batizou, me sente no coração, quer batizar, você já reconhece que Jesus Cristo é o seu Salvador e você quer descer as águas. Estou procurando as meninas ali da Valéria, porque eu sei que elas irão, no nome de Jesus. Então, assim, venham falar comigo, no nome de Jesus Cristo agora, no final do culto, amém? Amém. Deus abençoe, obrigado. Amém, glória a Deus. Vamos terminar nesse momento. Estou ainda recolhendo, né? Nós vamos terminar, no final você recorda, não terminar muito tarde, e nós queremos terminar sempre por volta de meio-dia.
Começa 10 e pouquinho, né? Até o dia. Amém? Glória a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, Deus salva a sua mão. Aí todo casal ali, Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos para os céus bem altas. Vamos terminar nesse momento. Amém? Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora de seu amado Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana na presença do Senhor, no nome de Jesus Cristo, e até domingo, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus.